Esse podcast é um oferecimento de Águas Levite, Bru MKT, Clube Turismo Leandro Martins, BNI Noroeste Paulista. Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada. Eu sou o Leandro Martins, como sempre ele, Odelmo Serrano aqui com a gente. Tudo bem, Odelmo? Tudo ótimo. E estamos conseguindo completar os nossos checks na lista de convidados desde a época do meu pós-operatório que a gente estava lá, né? É verdade. E hoje temos dois convidados que estavam há tempos na nossa lista e hoje conseguimos trazê-los aqui para o podcast. Estamos aqui com Amanda Oliveira e Danilo Ferraz, esse casal super especial que, olha, você que é de Rio Preto, você com certeza os conhece, você que é da região, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais, né, Lê? Exatamente. Sejam todos bem-vindos aqui no Rio Preto Cast. Obrigado por aceitarem estar aqui com a gente. E Amanda, como que é para você ver essa construção toda, esse caminho todo das Valquírias, né? Do momento em que você entrou, depois como uma coordenadora, até o momento hoje como uma CEO de uma holding que propõe fazer muita coisa boa para muita gente. Eu acho que as pessoas perguntam como é que, se eu imaginei. Não. E também nunca, lá atrás, nunca planejei, nunca pensei que, quero tornar isso algo que vai para o mundo. Isso, se eu disser que eu fiz um planejamento para isso, é mentira. Mas o que aconteceu foi uma consequência desse trabalho duro. Eu queria tocar num ponto também, Amanda. Quando eu fui lá no Instituto, foi na inauguração da Agro Valquírias. Uhum. Que a Cofco foi lá, a empresa que eu trabalho, a gente foi lá e tal. E aí eu conversei muito com a Bia. A gente até fiz uma entrevista com ela, conversei 15 minutos com ela. Eu conversando com ela, ela falou assim pra mim, eu quero ser pra essas crianças aqui o que a Amanda foi pra mim. Que é essa inspiração, tudo isso. E depois lá no cinema, quando você lançou o Valkyrias World, que você nomeou todas aquelas meninas como responsáveis por cada setor, deu pra ver isso mais claramente. Como que você vê, Amanda, esse teu olhar para essas próximas Valquírias, assim, essa geração que você está formando e que vão formar formar mais pessoas? A gente escuta muito falar, essa geração de hoje em dia não quer nada com nada, tal. Como é que você vê isso no seu dia a dia e formando essas pessoas para ser suas sucessoras? Muito legal essa pergunta. Eu acho que tem muito isso. Essa juventude não quer nada com nada. Não quer nada com nada o quê? Eles só estão atualizados, né, no mundo em que vivemos. Mas quer saber de TikTok? Pô, que bom, porque as coisas da vida vão ser sobre isso. E mais do que isso, eu acho que TikTok é um jeito que os jovens da nossa geração e os adolescentes encontraram de conseguir lidar com as dores do mundo. Porque esse mundo está de ponta cabeça, né? Nós temos, gente, pelo amor de Deus, nós temos questões religiosas, mortes em política. Como é que você lida com o mundo real? É muito duro, é difícil. Então vamos dançar. Vamos se divertir, vamos fazer algo para sair dessa catástrofe que está acontecendo no mundo e vamos transcender, vamos criar alguma coisa. Eu acho que o TikTok, claro que sem extremismo, não é só isso, mas eu acho que ele é uma ferramenta que ajuda muitos jovens a saírem da depressão. As pessoas precisam mudar esse olhar. E com Valquírias não é diferente. Claro que a gente trabalha muito para que se tenha acesso à educação. Claro que a gente cuida para que... Eu falo para as meninas, a minha presidência tem prazo de validade. Eu quero chegar nos meus 60 anos, sentada num banco, no bosque, usando a influência que Valquírias está atingindo naturalmente para resolver situações de pessoas que estão em pobreza, mas simplesmente com um telefonema. Sabe assim, ficar com o telefone do lado, vem, vamos falar, tô com um problema que eu tô sem o que comer. Ô, Flávio, pode doar X? Tô com um problema que eu não tenho móveis em casa. Coisas relativamente ligadas diretamente à caridade, não necessariamente a impacto social, que é o que eu faço hoje e é o que eu amo fazer, mas esta construção que garante que Valquírias vai ter longa vida, que garante que Valquírias vai durar por mais de, 500 mil anos, ou que vai ser algo histórico, se dá pelo processo da construção da nossa diretoria Mirim. Então, para além dessas meninas, a Bia, que tem 20 anos, que entraram com 11 anos, são históricas, né? Passaram, o pai tomou tiro, a mãe presa, o padrasto assassinado, o irmão morto. Meninas com 11 anos que já passaram na vida tudo aquilo que talvez a gente demore 60 anos para passar. Perdeu seu pai quando? Quando eu tinha 40. E sua mãe... com
com 11 anos já tinha perdido tudo, sabe? Então, olhar para essa essência, que a Bia foi uma menina que deu muito trabalho, né? Meu primeiro contato com ela foi ela mandando eu tomar naquele lugar. E a gente dá risada disso hoje. Porque a assistente social falou para mim, eu falei para você que ela era terrível. Eu falei, pô, mas nós estamos aqui para isso. As meninas que reza e que não precisa estar aqui. Já está com a vida encaminhada, provavelmente tem mãe presente. Ótimo que elas consigam atingir isso, mas as meninas que a gente atende, assim como eu fui uma menina de projeto social, geralmente são as figuras que ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar, essa menina dá muito trabalho. Eu dei muito trabalho, mas é isso que o Danilo está trazendo. Em termos de criatividade, queria questionar, não me contentava com isso. Então, hoje a gente identifica esses perfis desde a infância. Então, a gente tem a Amandinha, acho que você conhece, que é a diretora Mirim, tem toda uma diretoria, e que essas meninas, que são as cofundadoras, né, que fundaram comigo ainda quando eram muito novinhas, elas têm esse papel de transferir o conhecimento para essas. E depois essas com 20 têm que transferir para outras de 6 anos. A ideia é que a gente tenha uma imagem, né, lá minha, das meninas, que mostre como foi essa fundação. E eu falo para elas, vocês já imaginaram que daqui 150 anos, as meninas que vão estar cuidando vão olhar e falar assim, gente, essas daqui foram as que fizeram, que começaram esse trabalho. Então, a gente cuida dessa infância, coloca um microfone na frente delas para elas falarem no microfone. A criança não tem medo de nada. Sim. Se você botar ela na frente do microfone, ela vai falar. Então, a gente nasce criativo. Aí, depois de um tempo, a gente perde a criatividade. Aí, a gente vai fazer aula para se tornar criativo. Tem alguma coisa errada. Porque contam pra gente que a partir do momento que você se torna adulto, você tem que se comportar, você não pode falar, você tem que ficar medindo coisas. Quando, na verdade, o que a gente faz com essas meninas é incentivar elas a ocuparem esses espaços, a se tornar um processo natural, esse processo de falar em público. E isso vai naturalmente construindo líderes. Eu não crio um plano de carreira. Tem coisas que são básicas, olhar no olho delas e dizer, eu acredito em você. Qual que é teu sonho? Se você pudesse mudar o mundo em um passe de mágica, o que você mudaria? E elas começarem a imaginar que se elas enxergam um desafio... Ontem eu estava numa roda com umas meninas e até postei no meu Instagram. Então, elas apontavam assim, eu mudaria no mundo o racismo. Eu mudaria no mundo... E depois, ao término da roda, a gente falou, vocês se preparem, que semana que vem nós vamos criar projetos com esses temas. Porque se você enxerga o problema, é porque você tem a solução dentro de você. Isso está claro. Enxerguei um problema, racismo, homofobia, elas trouxeram temas incríveis. Você olha e fala assim, essa menina tem a solução para isso. Ela só não sabe que ela tem. E aí a gente constrói com elas essa jornada do que eu posso fazer para impactar o mundo. E naturalmente se tornam transformadoras sociais, empreendedoras sociais, que não precisa necessariamente estar no terceiro setor. Pode ser uma grande empresária com um mindset de impacto social. É o verdadeiro entre ganhar dinheiro e mudar o mundo. Nós estamos ensinando essas meninas a ficarem com os dois. E Valquírias é isso. Como é que a gente capta recursos, mas para gerar impacto? Como é que a gente age para não ser algo egoísta? Valquírias não é uma ilha. Valquírias quer contribuir com outras ONGs, Valquírias quer estar junto com a favela, Valquírias quer desenvolver outras lideranças. Então, olhar para essa infância, investir nessa infância, dar a elas tudo que se é preciso nesse momento, é garantir o futuro. E Valquírias está só começando. Essa história aqui, o teu filho vai entrevistar, vai ser um negócio doido. Não, quando você projetou 500 milhões de anos, aí eu falei, pô, vai longe, hein? Caramba, vai longe. 500 milhões de anos, minha cabeça nem conseguiu calcular isso aí não, mas acho que é isso, né? Pensar na perpetuidade do negócio mesmo, né? Eu acho que se a gente começa uma coisa, é muito interessante pensar qual que vai ser o legado disso. Uhum. E a gente... Porque você se confronta, quando você alcança determinados objetivos, você se confronta com a finitude da vida mesmo, sabe? Eu percebi isso quando, durante muito tempo, a minha busca foi uma determinada quantia financeira, aquela primeira grande meta, ou aquela estabilidade, aquilo que você vai fazer, aquilo que você sonha. E aí, quando você alcança isso, você pensa, o que mais tem aí? É só isso? Porque eu não tô me sentindo diferente. Eu me sinto a mesma pessoa. Eu ainda acordo de manhã com dor, eu levanto, eu tô com fome, eu tomo meu banho. Então, você é aquela velha história, né? Se você é o cara mais rápido do mundo porque você fez uma maratona, o que te faz acordar no outro dia e voltar a treinar? E pra gente é isso, né? Se a gente... Não existe linha de chegada pra gente. Não existe linha de chegada nenhuma pra Amanda nem pra mim que vai fazer com que a gente pare e fale que, cara, acabou, é isso. Porque não é sobre linha de chegada, é a caminhada. A caminhada é, em si só, o objetivo de vida, né? Então,
o que a gente pode desejar para qualquer pessoa, na verdade, né, é que a pessoa encontre esse sentido da vida mesmo para ela, que não é um sentido geral para todo mundo, né? Embora eu acho que ele se concentra, ele está debaixo do guarda-chuva de prosperar e servir, mas que pode ser feito de 1000 formas isso, né? E se a pessoa encontrar isso, que não tenha linha de chegada. Eu espero que ela não chegue a lugar nenhum, né? E, tipo, no sentido de chegar num lugar e parar. Eu espero que ela continue buscando, porque é isso que vai fazer com que o movimento tenha sequência, muito depois da gente não estar mais aqui, né? Ah, com certeza, com certeza. E falando um pouquinho da favela 3D, né? Até eu trouxe aqui para falar dos 3Ds, para eu não falei errado, tá? Digna, digital e desenvolvedora, né? O projeto agora ele tá numa fase que é a transferência das famílias, né? Da favela, da onde elas estão, para casas temporárias e tudo mais. Como que tá sendo esse momento todo dentro da... É um desafio, né? Eu falo assim pra Nina, é muito difícil, por isso que ninguém no Brasil tá fazendo isso. Né? Por isso que as pessoas falam, não, ok, eu quero fazer, mas eu tenho o meu limite. Então eu levo cesta básica, eu levo... Mas peraí, o que de fato transforma é duro. Nós estamos, de novo, falando de criança interior ferida, no corpo de adultos, com necessidades não atendidas e que se manifesta na fase adulta. Neste processo todo, o mais equilibrado que eu falei para ele ontem, eu achei que você era o cara que ia estar em maior desequilíbrio. É o seu bem-vindo, que é o seu da família. Eu falei, como? Ele falou, porque problemas nós vamos ter, mas nós estamos assim, equilibrando muitos pratos. As pessoas, quando elas vão sair do barraco, romper com aquilo, é um rompimento. Então, às vezes, a gente também se acostuma com o que é dolorido. Quantos relacionamentos tóxicos algumas pessoas não ficam porque... elas pensam, como é que eu vou desapegar disso? Então, o desapego a isso é um problema. Fora a insegurança. Beleza, eu sei que eu vou sair deste barraco para algo muito melhor. Mas eu só acredito no que eu vejo. E mesmo vendo, não acredito. Então, será que é verdade? Quem que esses loucos entraram aqui, construíram um plano conosco, porque tudo que foi feito dentro da Favela Market foi construído com e não para, com a participação de um grupo gestor da favela. Então tem Gerando Falcões, governo do estado, governo do município, as Valquírias enquanto parceira executora aí de campo e a favela. A favela tem um grupo gestor incrível. E que todas as vezes que a gente pensa, será que nós estamos agindo certo? A gente lembra, e eu treino meu time sempre falando, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós temos a visão parcial. Quem tem a visão total é a favela. É o CEO da favela. Primeiro o CEO de uma favela, que é o seu bem-vindo. É o grupo gestor. Então, se a gente está em dúvida de algo que nós precisamos fazer aqui dentro, são eles que nós temos que acionar. Então, esse processo de construção, né, que já dura 1 ano e 8 meses, digna, digital e desenvolvida, nós estamos falando de desenvolvimento social, que foi uma implementação de gestão. A favela já tinha uma história de luta de muitos anos, eles já estavam fazendo muitas coisas, não dá para reinventar a roda. A favela já tinham coisas acontecendo. Então, o Favela 3D ele chega para construir este com de desenvolvimento social. Esse com de geração de renda e esse com de moradia digna. Nós passamos pela fase de desenvolvimento social e que ela vai se perpetuar ao longo de todo o projeto. Renda, que também vai se perpetuar, empregabilidade, capacitação, qualificação profissional. E agora chegou esse momento de moradia digna. Ontem eu entrei lá, os barracos indo abaixo. É uma coisa impressionante. Que você fala assim, cara, a pobreza está indo para o chão. Para o chão. Chega de miséria. Eu dormi... Passei uma noite na favela aqui e eu revivi a minha infância, o que eu passei na infância. Mas agora na fase adulta, um pouco mais consciente. Eu acordei 6h20 da manhã, era 7h40 e eu estava dentro do barraco reclamando. Eu falava assim, nossa, eu falava para as meninas, quero no banheiro, tem banheiro. Queria beber água, não dá para beber. Nossa, como tá frio. Nossa, sabe assim, só reclamando. E às vezes as pessoas falam assim, a gente dá oportunidade para algumas pessoas, mas elas não querem. Não é que elas não querem. É difícil você prosperar num espaço como esse. Você quer beber água, você não tem uma torneira ali com água limpa disponível.
Você quer ir no banheiro, você não tem banheiro disponível. Tá frio, tá aquela fresta. Eu fiquei imaginando, né? Lá no barraco tinha muitas coisinhas assim. Eu fiquei lembrando do Apolo, o quanto ele corre, né? Na nossa casa o tempo todo. E você olha e fala assim, gente, o risco de acidente aqui. Por isso que eu caio com o rosto dentro da água fervendo, porque é tudo improvisado. Você não tem condição de pensar em prosperar se você não tem a moradia digna. Aquele teto que está sob a tua cabeça está sob a sua cabeça. É o que vai refletir no que você pensa. Eu acordo e visualizo isso. Eu não tenho como pensar no que vai ser daqui a um ano. Eu preciso resolver isto primeiro. Que entra naquela pirâmide que você fala, né? A pirâmide das necessidades sociais. Das necessidades sociais. Que é um paralelo que a Amanda faz com a pirâmide de Maslow, né? Na verdade, não um paralelo, né? Mas diretamente... É uma reconstrução, a gente uma reconstrução, se inspirou. Mas olhando diretamente para a pirâmide de Maslow, muitas pessoas perguntam, né? Por que o favelado não levanta e vai buscar um curso? Por que ele não fala, poxa, deixa eu fazer um curso de inglês e começa a movimentar a vida dele? Aí quando você olha, a pessoa não tem uma moradia adequada, a pessoa não tem acesso a alimento, a pessoa não tem acesso a banho, a comida, a água potável. Pensar em futuro com então, fome, quando você tem na base da pirâmide as necessidades fisiológicas, conforme vai subindo, as necessidades do ego, as necessidades de educação, as necessidades sociais, elas estão acima. Se você está com fome, cara, você não vai pensar em fazer um curso de capacitação. Você precisa primeiro preencher essa base da pirâmide, que é a necessidade fisiológica. E aí chega neste momento o projeto, lar transitório, famílias sendo, né, removidas, indo para um espaço que comporta a família. Então, se a pessoa mora sozinha, a casa tem ou um quarto, ou às vezes 2 quartos. Rio Preto é muito difícil, descobrimos agora de encontrar casa de 1 quarto, né? Muito difícil. E aí a gente tem as famílias que têm 2 ou 3 filhos e que têm casa de até 2 quartos, famílias que têm mais de 6, casa de até 3 quartos. Então, é tudo muito customizado para atender a necessidade da família. Nós não podemos tirar daquela situação e desamparar. A gente sabe que os programas sociais de governo dão R$410 para aluguel social. Isso não existe. O que você aluga com R$410? A Gerando Falcões... Tanto é um programa diferenciado que a Gerando Falcões se organizou e os aluguéis dessas famílias é de R$900 a R$1.200. São casas boas, são moradias dignas. Eles vão pagar uma tarifa menos de conta de luz. É incrível o que está acontecendo, mas não dá para negar que é uma loucura. Mas eu falei pro Edu, falei, olha, depois que a gente entregar isso, cara, eu entrego qualquer coisa no mundo. Falei, aí, a gente fala muito, aí vocês me seguram. Porque transformar, o legal da Gerando Falcões, transformar a pobreza da favela em peça de museu, e as pessoas falam, vocês estão urbanizando a favela. Não é só isso. E não é sobre isso. Vão acabar com a favela? Não. É um novo modelo de favela. É uma favela com prosperidade. É favela 3D. É a favela Marte. Nós vamos tirar essa visão arcaica de que as pessoas acreditam que na favela tem criminoso, que a favela é perigosa. Não, a favela é próspera, a favela é digna, é digital, é desenvolvida, tem empreendedores. Eu não sei se o Brasil está preparado para esse novo modelo de favela, mas o mais lindo disso tudo é que é escalável. 85% das favelas brasileiras tem o perfil dessa. A favela brasileira, apesar da imprensa fazer Rocinha, 200 mil, não é isso. 85% é o perfil dessa. Então, é um programa escalável que já está sendo replicado no Rio de Janeiro, em Maceió e na Favela dos Sonhos, em São Paulo. Então, é mágico, assim. É árduo, mas é mágico. E acho que, coletivamente, Favela Marte se juntou para querer romper com isso, os moradores quiseram muito romper com isso e coletivamente eles estão deixando a pobreza para trás. A pobreza é um dos componentes da favela, né? Quando você tira a pobreza, sobra tudo isso aí que a Amanda falou. E esse é o projeto, eu acho que o mais ousado e o mais amplo de combate à pobreza na história do Brasil, porque ele foi o mais eficaz, né? E o mais eficaz e também o mais humano, porque como ela disse, né, a gente está removendo essas famílias e elas estão ficando numa casa super adequada para esse momento da vida delas. Tudo está sendo feito de forma muito humanizada, então quem tem pet, quem tem filho, tudo isso está sendo levado em consideração. Inclusive tem uma chácara que foi alugada para atender a necessidade dos cachorros, porque essa favela tem muitos cachorros que moram na rua, nós olhamos, só que os moradores cuidam. Fala, você vai largar os bichos aqui? Isso não existe.
Alugamos uma chácara, tem uma moradora incrível que se dispôs, tem uma veterinária que vai fazer o monitoramento, vai ter ração, nós vamos... todo o processo, é isso que o Danilo está trazendo, é humanizado. E é o projeto mais amplo e ousado de combate à pobreza na história, né? Nunca foi feito e é uma coisa que foi conceituada desde o dia 1 do projeto para ser escalável e replicável. E isso faz toda a diferença, porque a gente não está... Se você for empreender um esforço desse tamanho para fazer uma coisa e acabar, ela não vai fazer muito sentido. Mas se você estiver criando e prototipando um modelo de combate à pobreza que pode ser replicado não só no Brasil, mas uma vez compreendido aí até as variáveis e as particularidades de outros territórios, pode ser compartilhado com o mundo, aí você está deixando um patrimônio para a humanidade de combate à pobreza, que é uma coisa que, como diz o Edu, né, que é uma das cabeças aí que pensa esse projeto junto com a Amanda, eles que estão liderando bastante esse movimento, é uma coisa que nunca deveria ter existido, né? A pobreza é uma criação nossa enquanto sociedade, que ela se cria quando a gente permite que ela aconteça. Então, quando a gente não se rebela contra a pobreza, quando a gente aceita, e o brasileiro, eu acho que a gente perdeu já a sensibilidade pro absurdo. A gente não tem mais, a gente não sensibiliza mais com alguém levar uma facada por causa de uma bicicleta. A gente não sensibiliza mais com os absurdos que estão acontecendo e com os absurdos sociais que a gente vê acontecendo todos os dias. Famílias passando fome. Fome não deveria ser algo normal. E, infelizmente, no Brasil, não é apenas normal, como é recorrente em muitos territórios, né? Então, a gente tem que olhar para isso e entender o absurdo que é isso. E, uma vez entendido o absurdo, a gente tem que transformar essa indignação em combustível para a mudança, né? É. Com certeza. E nós, de Rio Preto, ficamos felizes de vocês estarem aqui e colocando aqui na cidade esse projeto, né? Porque vai fazer toda a diferença para nós também, como cidade, como região e tudo mais. E para quando que é a entrega da favela 3D, Amanda? Novembro de 2023. Novembro de 2023. Próximo ano já. Sim, daqui Então nós temos uma meta aí de remover as famílias, começa o processo de limpeza, CDHU entra, o SEMAI, toda a parte de estrutura, o governo municipal é parceiro. Eu acho que, além de ser essa potência que Danilo traz, une governos, terceiro setor, sociedade civil, favela, todo mundo em um único lugar, pensando no melhor para as pessoas que estão em situação de pobreza. Então, a entrega vai ser linda. Você imagina, esses dias eu vi um comentário, porque as pessoas... Tem gente que ama e tem gente que detesta o que está acontecendo. E ok. Pela publicação da Folha de São Paulo, eu percebi. Haters, eu falei... Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu olhei para aquilo, aí eu fiquei um pouco... Porque tá escrito, tem riqueza na pobreza. E, pô, é uma frase que norteia o projeto. Sim. E que tem mesmo. Mas as pessoas também não estão prontas para isso. Uhum. Aí as pessoas olham, veem lá, falam, a Patricinha. Eu falei, gente... Aí eu comecei a ficar um pouco balançada. Eu fui Patricinha favelada. Igual uma vez eu e o Danilo no início do relacionamento. Ele falou, onde você nasceu? Eu falei, em São Paulo. Ele falou, que chique. Eu falei, uma hora eu te contar a história completa. Era na favela de São Paulo, né? Isso foi muito legal. Depois a gente falou sobre isso. Mas quando eu vi aqueles haters... Danilo acaba sendo meu porto seguro para muitas coisas. Eu printei e mandei para ele, né? Eu tava no meio de uma reunião, eu comecei a ficar... Aí depois eu olhei e falei, coitada da Anitta. Meu Deus. Deixa eu deixar isso pra lá. E o Danilo falou pra mim, querida, o jogo é outro. É um negócio nacional agora, se prepara e fica tranquila. E aí eu realmente fiquei... Sabe, virei a chave e falei, gente, tem mais o que fazer. Tô aqui removendo famílias com pessoas dizendo, tem riqueza na pobreza, que absurdo. Ué, não tem. A maior riqueza que tem dentro dessa situação de pobreza, dentro desses barracos que estavam vivendo, para mim são as crianças. Se isso não é uma riqueza... Aí teve um cara que criticou, eu falei, olha, gente, eu peço desculpa para os juízes aqui presentes, eu estava na favela trabalhando, demorei para responder. E o cara falou, não, Amanda, é que a riqueza está nas pessoas. Pois é isso que a frase quer dizer. Riqueza de criatividade, riqueza de resiliência, nas pessoas, né? Mas não adianta, você tá ali no furacão, você vai ser... Recentemente também, gente, eu nem queria subir no Tesla. Falei, Edu... Eu queria. Aí eu falei, eu não queria, eu tô trabalhando. Ele falou, não, vamos dar uma volta, vai gravar o videoclipe, etc. Pois no outro dia tá eu lá. Amanda Oliveira chega de Tesla. Eu não cheguei de Tesla na favela. Se querer Tesla não é meu. Eu falei... Eu olhei e falei, gente, a gravação de um videoclipe faz parte do cenário, da história, de uma música incrível que está sendo criada. Mas a minha mãe me ensinou sempre desde cedo a mandar.
Você já viu uma árvore de manga, sem manga, tomando paulada? Não, quando tá cheio, todo mundo começa a jogar pra derrubar a manga. É isso que tá acontecendo. A gente tá furando a nossa bolha, né? Antes era uma coisa assim, as pessoas que nos seguem são pessoas que gostam da gente, são amigos, e aí todo mundo vai te dar tapinha nas costas, todo mundo vai falar que é tudo muito bonito. Quando começa a tomar uma proporção maior, é quando começa a chegar os recados, igual nesse caso do Tesla, que alguém comentou assim, sempre fiquei um pé atrás com ONG. E agora que eu vi o brilho no olho dessa moça aí, dessa CEO das Valkyrias descendo do Tesla. E ela tá descendo do Tesla assim, ó, perdida. Não tem brilho no olho nenhum. Não, eu tô ali pensando, gente, eu tenho que tirar mais 10 famílias hoje. Posso ir? Já tem no meu. No meu meu olho tava brilhando, que é uma maravilha. Agora é minha vez? E aí o povo, eu falei, gente, de onde o povo tira isso, né? Assim como teve um comentário lá na Folha de São Paulo que eu até brinquei com a Amanda, o cara chamando ela de antipática. Eu fiquei dando risada disso, porque a Amanda é uma das pessoas mais carismáticas que eu conheço. Qualquer pessoa que conversa com ela, sai de 5 minutos de conversa com ela, amando ela de paixão, como se fosse amiga de infância. Ó, o que você precisar, conta comigo. E eu falo, como que você faz isso, cara? E aí a pessoa comentando lá antipática, eu falo, cara, é muito mais sobre a pessoa do que sobre o alvo daquilo, né? Mas muito amor também. Nós amamos nossos haters. Te perdoa. Mas assim, muito amor também envolvido, sabe? A situação que eu vivi também de bullying na escola, por conta da cicatriz, depois me trouxe uma grande explicação de que é isso. É muito mais sobre o vazio que as pessoas vivem, né? Porque como é que você tem tempo de vir fazer um comentário desse tamanho crítico? Você tem tempo mesmo. Então, assim, beleza, deixa eu continuar impactando o mundo aí enquanto você vai falando. Mas, de modo geral, também muito amor, muita alegria. Sabe aquela sensação de, puta, eu vou passar nessa vida e deixar um legado? Tu vai passar um tempo, as pessoas vão perguntar pro Apolo, tem favela lá na tua cidade? Tem pobreza? Ele vai falar, não, minha mãe e meu pai se juntaram com uns loucos lá e acabaram com a pobreza da minha cidade. Tem, do que você tá falando? Sabe, então, quando você olha lá pra frente, você fala, Amanda, tudo que tá sendo construído agora vai valer a pena. E não tem como não apanhar, faz parte do processo. Sim. E eu tô mega feliz assim, porque, cara, eu fico emocionada, porque ver aquelas crianças brincando num quintal digno, com uma segurança, bebendo água limpa. A favela depois o Semai ligou, mas às vezes faltava luz. Saber que ela vai pegar o caderno dela e vai fazer a tarefa dela, e ela não vai chegar com o caderninho mais todo sujo, porque mora no meio da terra, que o pé dela vai chegar limpo e ela não vai receber o apelido de pé vermelho. Isso é horrível. Isso impede o desenvolvimento cognitivo das crianças, educacional. Isso impede, instala crenças que as limitam. De saber, eu penso, vem em mim, haters. Pode vir, vem quente. Tem que haver um ponto de equilíbrio também nesse negócio de haters, que é o seguinte, se você parar pra pensar, não existe nenhuma pessoa que tenha conquistado qualquer coisa. Você pode pensar desde Papa, Anitta, Pablo Vittar, Donald Trump, qualquer presidente, qualquer pessoa, qualquer personalidade que vier na sua mente, até Madre Teresa, né? Nossa, não tem ninguém. Não tem ninguém que tenha passado isento de ataques, de pedradas. Então, quem é você, Alecrim Dourado, para achar que você vai aparecer na mídia ou que você vai fazer alguma coisa e você não vai ser odiado? Então, para qualquer pessoa aí que esteja nos assistindo, que faz música ou que faz podcast ou que tá na correria aí para fazer o seu negócio ficar conhecido, você vai levar pedrada. Acostume-se com isso, aceite isso. Quanto antes você aceitar, melhor, porque você não vai passar isento, sendo que nem Jesus Cristo, nem qualquer artista. Então não é sobre você, não é sobre a música que você faz, não é sobre as coisas que você fala, não é sobre o que você representa, é sobre as pessoas projetarem e a gente viver numa democracia onde as pessoas podem falar o que elas pensam, né? Então, tranquilo, tá tudo certo. E é um sinal, é um ótimo sinal. Ter haters é um ótimo sinal. Sim, eu acho que o Fábio Júnior ensinou muito, eu lembro, sempre vou lembrar disso, do Fiuk contando que ele lançou uma música incrível, que ele falou assim pro Fábio Júnior, pai, tá todo mundo elogiando, isso aqui tá incrível. Ele falou, então você tá no caminho errado. Tua música foi só até a esquina. Ele falou, o quê? Você tá ele falou, não bolha. dá. Você tá no caminho errado. Essa música não tem sucesso. Se é baseado nisso, tua música chegou na esquina, mas não chegou onde deveria chegar. Sim. Então, eu tenho muitos exemplos, mas isso é incrível. É difícil, que você olha e fala, puta que parece, o povo tem tempo, né? Mas depois você olha e você fala, não, ok, vem em mim que eu tô aqui impactando a vida das crianças. É, isso aí, exatamente. E Amanda, você esses dias recebeu uma caixa com
milhares de livros, milhares entre aspas, né? Com o seu livro chamado O Jeito Valquíria de Fazer Gestão. Como que foi para escrever esse livro, para contar a sua história e como foi receber? Porque o recebimento é a materialização do sonho, acredito, né? Então, nossa, mexe com a minha criança interior isso. Comecei, o Danilo sempre falou pra mim, tem que escrever um livro. E eu, tem que escrever um livro, escreve um livro. Você conta a sua história, você vai ver, você com o livro debaixo do braço, não sei. E eu assim, eu não sou escritora, nada, eu sou executora, rápida, pensa, cria, não sei o quê, mas... Ai, meu Deus, sentar, escrever e beleza. E comecei. Foram longos 2 anos contando. Então, vamos lá, vou contar minha história, o que eu vou construir aqui, o que eu vou fazer. E fiquei 2 anos para fazer 4 capítulos. Falei, meu Deus, isso aqui não vai sair nunca, né? Então, eu escrevi assim, a hora que dava tempo, porque eu tinha que estar executando, eu tinha que sentir que eu estava impactando. E aí, quando eu engravidei, eu falei assim, gente, se eu não escrever isso daqui, eu não vou escrever nunca mais, depois que eu tiver um filho. Porque depois dobra, essa jornada dupla. Eu já tinha ouvido as pessoas falarem, mano, você vai ver, tua vida vai mudar para melhor e também para pior. Você não vai ter mais tempo. E eu achava que antigamente eu não tinha tempo. Ai, gente, que ilusão. Não tem tempo hoje, né? Eu achava que antigamente não tinha. E aí, quando eu engravidei, eu fiquei muito enjoada, né? De passar mal mesmo. Eu passava muito mal. Foi uma gestação, assim... Os 3 primeiros meses só tomando Dramin pra conseguir segurar. Depois, cólica, dor nas costas. Fiquei ruim. Então, mas eu coloquei uma meta. Eu tenho que terminar este livro. E escrevi no bloco de notas os outros 6 capítulos. Escrevia no bloco de notas no outro dia, deitada ali, porque a cabeça tinha que ficar ali erguida. Aí, no outro dia, eu jogava tudo pro Word e ia computando. Beleza, tô escrevendo. E tem sempre uma brincadeira interna entre... as pessoas do terceiro setor, mas foi muito... O Edu trouxe muito essa visão, né? De que Valquírias tem um jeito de tocar as coisas, né? Entrega na mão das Valquírias que elas entregam. Inclusive, Favela, nós fomos escolhidas dentro de uma rede de 700 lideranças, que a gente é da rede Gerando Falcões, pela capacidade de entrega. Não foi assim, a mãe tem um cabelo legal, casado com um cara legal, não. Porque... tudo que botava de meta na nossa mão em tempo recorde era entregue. Também, né, 7 mulheres numa mesa de gestão, né? Tem 2 homens, ele, o Vitor, agora tem mais um, o Guto. Mas são muitas mulheres ali tomando decisão e pensando. Então, eu olhava para isso e comecei a escutar isso. Falei, vamos falar um pouco sobre gestão nesse livro. E fui colocando coisas. Pela primeira vez eu abro ali, né, nesse livro, uma situação que eu passei de fazer uma reunião com um grande empresário que todo mundo conhece, mas eu não cito o nome lá. E ao término da reunião em São Paulo, esse cara tentou me agarrar. O Danilo me deu muita força, assim, né? Ele pensando se fosse um marido, ia falar, também? O que você estava usando? Eu já falei para você que você não tinha que fazer essas reuniões. E o Danilo falou, olha, eu tô com você, o que aconteceu? Me conta. Contei o que aconteceu, me ouviu, isso me fortaleceu também em contar essa história pela primeira vez, né, no livro. E a manifestação dele se deu oficialmente depois de olhar para minha história, de ter um incentivo, né, do Danilo, que é um puta escritor, falando isso, e de 2 amigos queridos, a Bruna e o Conrado, que eu contei para eles, estão escrevendo um livro. Está escrevendo um livro? A gente conhece o pessoal da Editora Gente. Eu falei, meu Deus, mas a Editora Gente é a Editora Gente, né? É muito... Não, a gente quer te apresentar. E batata. E mandei o livro, a Editora Gente amou. E vou lançar em setembro, né? Ia ser em julho, mas não dá. Definitivamente, com a remoção das famílias, eu preciso realmente finalizar isso. E vamos lançar oficialmente em setembro. Já tem pré-venda, mas olhar para aquilo... A minha mãe chorou muito, né? A minha mãe chorou bastante. As minhas irmãs estão empolgadas. Foi uma emoção, assim, sem fim. E eu tô lendo, né? O meu livro agora, que é muito diferente de você escrever e depois você lê. Sim. E eu tenho olhado... Eu não gosto de falar isso porque parece que é prepotência, mas eu sei que não é. Eu tenho olhado para a minha história com bastante respeito, assim. E acho que isso está me trazendo um exercício consciente de me valorizar mais, no sentido de ousar mais. É tudo mais, de entregar mais, de gerar ainda mais impacto de força. Sabe, de olhar para essa construção,
de falar, pô, superei barraco, pobreza, a cicatriz física me mostrando que eu fui mais forte do que aquilo que me feriu, né? Depois todos os desafios em relação a ser mulher num cargo de liderança. Eu tenho olhado com bastante admiração e tenho pensado o que mais a gente pode fazer pelo mundo, como é que a gente trabalha para que outras vozes de empreendedoras sociais também ganhem esse microfone que eu ganhei, também ganhem este volume de conseguir impactar. O livro tem me trazido bastante isso e me sinto orgulhosa e sei que o Danilo ficou muito orgulhoso. Isso é muito bom você ter uma família que apoia. Minha mãe chorou. Eu sei que meu filho, a hora que entender, neste livro específico eu não cito nada dele, só o momento que eu estava grávida, mas virão outros e eu sei que ele vai sentir bastante orgulho. Então, eu sou movida a isso e sei que vai impactar a história de muitas outras meninas e mulheres que acreditam que não, isso não é para mim. Sim, é. É só você definir o teu propósito, mirar no que você quer e trabalhar para que aquilo aconteça, porque todas as coisas à sua volta começam a parecer passo de mágica. Você tem a impressão de que você tem superpoder, porque tem coisa que você inclusive pensa e no outro dia acontece. Tem coisa que você fala, gente, eu queria isso, como é que eu vou fazer isso? Manifesta. Teve metas, né, que a gente colocou no papel mesmo, a gente fez, precisamos fazer o dos próximos anos, inclusive, mas a gente fez no ano passado. Foi no ano passado, 2020 para 2021, a gente pegou uma cartolina mesmo e colocamos as metas mais absurdas que você pode imaginar. E aconteceu todas. Todas. É só uma que não tinha acontecido, porque a gente tinha planejado uma viagem internacional para o final do ano e ainda estava tudo um pouco fechado ainda nos aeroportos e tal, e aí a gente acabou não fazendo. Mas fizemos depois também. Com base em algo que a gente não controlava, mas o quanto isso é poderoso. E assim, a gente sonhou alto, né? E aí quando aconteceu, a gente falou, pô, dá para sonhar mais alto ainda. Então isso é muito poderoso, né? Muito. Sensacional, gente. Olha, tem nem palavras para agradecer essas 2 horas de conversa. Isso. E aí, gente, eu vou contar aqui, eu escrevi pro Odelmo, né, Odelmo? Aqui. O Leandro já colocou aqui eu já vou dar um spoiler aqui, na verdade não é spoiler. Gente, pela primeira vez, o que nós vamos fazer aqui com o Rio Preto Cast? Nós vamos dividir esse episódio em 2, porque é tanto conteúdo, assim, interessante, que dá... Claro que 2 horas às vezes é difícil de todo mundo ficar ouvindo, então vamos dividir o programa em 2. Então, essa semana você está acompanhando a primeira parte do episódio e esperamos você na semana que vem para acompanhar a segunda parte do episódio, que eu vou falar para você que tem muita coisa bacana, né, Odão? Tem muita coisa, foram muitas histórias, muito aprendizado, né? E assim, da nossa parte, só agradecer vocês por terem topado, estarem aqui com a gente. Foi uma experiência incrível, gente. Maravilhoso. Tá vendo? Deu certo, gente. Deu certo. Até o final. E você que nos acompanha, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Como eu disse no começo, o TikTok nosso está bombando. Estão dando um beijinho aqui na nossa frente, que fofo. Coisa linda. Coisa linda. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube aí, tem cortes, tem os episódios completos. E a gente se vê semana que vem. Não sei se você tá vendo isso na primeira, na segunda parte, não importa. O que importa é que semana que vem tem mais um episódio inédito do Rio Preto Cast. Certo, Leandro? Exatamente, certíssimo. Gente, obrigado Amanda, obrigado Danilo. E quem sabe aí nos vemos numa próxima oportunidade, né? Tamo juntos. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, gente. Foi muito agradável. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.